Então, dando continuidade ao estudo, ao nosso tratamento, porque nós sabemos que a partir do momento que nós adentramos aqui nesta casa, a gente já está em tratamento. Então, esse evangelho, essas palestras, esses estudos que são oferecidos também é uma forma de tratamento para nós e para os desencarnados que nos acompanham até aqui. Porque nós temos as nossas companhias espirituais. E elas também, como irmãos que caminham junto conosco, precisamos desse auxílio, E para a gente fazer algumas reflexões, como tema da noite, eu trouxe o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Muitos chamados e poucos os escolhidos. Essa é uma citação do Evangelho de Jesus, narrado por Mateus. E eu escolhi porque, na verdade, eu fui intuída, a gente fazer alguns apontamentos, porque é muito comum as pessoas se auto-intitularem escolhidos de Deus. O que é ser escolhido de Deus? Será que é uma religião? Será que é porque eu sou cristã, eu sou escolhida de Deus? Será que eu sou espírita, eu sou escolhida de Deus? Mas e aí? E os nossos irmãos que pertencem a outras religiões, outras denominações? Que hoje mais da metade da humanidade encarnada não é cristã. É budista, hinduísta, muçulmano, não acredita no Jesus, no Cristo. Então, como é que se dá essa escolha? E muitas vezes, de uma maneira equivocada, ou por falta de conhecimento, ou até por uma questão de orgulho, diz, eu faço parte do povo de Deus. O que é o povo de Deus? Para a doutrina espírita, o povo de Deus é toda a humanidade, porque é aquele povo que foi criado por Deus. Nós fomos criados por Deus. Fomos feitos à sua imagem e semelhança. Então, toda a humanidade, encarnada e desencarnada, toda a humanidade que está nesse orbe terrestre e em outros planetas, porque nós, da doutrina espírita, nós temos a convicção que existem outros mundos habitados por humanidade também. Talvez diferente da nossa, em mundos mais adiantados, outro em mundos mais atrasados. Mas o certo é que também são humanos, também são criaturas de Deus, também fazem parte dessa grande família que foi criada por Deus. E esses escolhidos aqui, o que são esses escolhidos? Bem, então nós vamos ler essa frase, muitos chamados e poucos escolhidos, ele faz parte de uma parábola que foi ensinada por Jesus. E diz o seguinte: Jesus, falando ainda por parábolas, lhes disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar às núpcias aqueles que foram convidados. Mas eles se recusaram a vir. Ele enviou ainda outros servidores com a ordem de dizer de sua parte aos convidados: eu preparei meu jantar, fiz matar meus bois e tudo que havia feito cevar. Tudo está preparado, vinde às núpcias. Mas eles não se preocuparam e se foram, um à sua casa de campo e o outro ao seu negócio. Os outros se apoderaram de seus servidores e os mataram após lhes ter feito vários ultrajes. O rei, tendo sabido disso, se encheu de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou a sua cidade. Então ele disse aos seus servidores: o festim de núpcias está todo preparado, mas aqueles que haviam sido chamados dele não são dignos. Ide, pois, nas encruzilhadas e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontravam,
bons e maus, e a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa, e tendo notado um homem que não estava com a túnica nupcial, lhe disse: meu amigo, como entraste aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então o rei disse aos seus servos: atai-lhes as mãos e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes. Porque há muitos chamados e poucos os escolhidos. Então, irmão, nós vemos que Jesus ele falava sobre a sua mensagem, o seu evangelho, a sua doutrina, através de parábolas, porque era mais fácil para as pessoas da época entenderem. Então, assim, a gente não deve levar ao pé da letra que está nessa parábola. Nessa parábola, o evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz que Jesus compara a essa festa de núpcias, ou seja, uma festa de casamento, ao reino de Deus, ao reino dos céus. É Deus nos chamando para o reino dele, para voltar à casa do Pai. Onde tudo é alegria e felicidade. Para os primeiros convidados, Jesus faz uma alusão ao povo hebreu, que é justamente o povo da qual Jesus, a família dele, pertencia. Então, o povo hebreu foram os primeiros chamados pelo Cristo, foram convidados a entrar no reino de Deus, convidados a conhecer o evangelho de Jesus, a revelação que Jesus traria. E eles aceitaram? Não. Nós sabemos aí que, inclusive, vários profetas foram enviados antes de Jesus, e, igualmente, alguns foram aceitos, outros não, outros em parte. E o próprio Jesus, nós sabemos que ele foi crucificado. Ele não foi aceito. Então, se o povo hebreu... E o povo hebreu ele foi escolhido como primeiro, por quê? Porque, na verdade, o povo hebreu, eles praticavam o monoteísmo, ou seja, a crença de um Deus único. Então, é por isso que foi o povo escolhido para que Jesus nascesse naquele meio. Porque era mais fácil deles aceitarem o enviado de Deus, o Filho de Deus. Então, foi um povo que foi preparado para isso, Mas não o aceitaram. Então, Deus pede a Jesus, encaminha Jesus para que primeiro busque o povo hebreu. O povo hebreu não o aceitou. Então, que chamasse a todos. Ou seja, o evangelho de Jesus é um convite a todos, aos bons e aos maus. A todo aquele que deseja ouvir, a todo aquele que deseja conhecer a palavra de Deus. Contudo, nós temos a parte aqui da parábola em que é descrito que a sala se encheu, ou seja, várias pessoas compareceram às núpcias, assim como várias pessoas procuram os templos religiosos. A gente vai em várias igrejas aqui. Será que o simples fato de eu adentrar no campo religioso, adentrar numa igreja, no templo religioso, me descrever como participante daquele grupo, será que isso, apenas isso, vai fazer com que eu seja escolhida? Será que pelo fato de eu ser espírita, de eu frequentar o lar de Nazaré, de eu me dizer espírita, de eu frequentar o lar de Nazaré, eu vou ser escolhida? E o que é ser escolhido? Bem, Jesus, ele vai nos dizer que, em verdade, para que possamos nos dizer como escolhidos,
nós temos que não apenas adentrar num templo religioso, não apenas abraçar uma doutrina, mas, acima de tudo, vivenciar essa doutrina. E é justamente isso que os benfeitores vão nos dizer. Todos aqueles que proclamam a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor, mas de que serve chamá-lo? Mestre ou Senhor, se não lhe seguem os preceitos. São cristãos aqueles que honram por atos exteriores de devoção e sacrificam ao mesmo tempo ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? São seus discípulos aqueles que passam dias em prece e não são com isso nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Será que basta a gente só estudar? A dona Luzia, que precedeu ao estudo anterior, ela falou muito nisso. Será que é só se intelectualizar? É ficar estudando dentro da sua casa, meditando, pensando na palavra do Evangelho? E aí, na hora de colocar em prática? Será que nós colocamos em prática este Evangelho? Será que nós vivenciamos esse Evangelho? Porque Jesus, em verdade, quando Ele nos ensina como devemos prosseguir nesse mundo, Ele nos esclarece que esse escolhido é uma escolha nossa. Porque nós temos o livre-arbítrio de escolher. Então, não é algo aleatório que Deus vai escolher você porque você frequenta tal igreja, Deus vai escolher fulano, ciclano, porque ele é de tal lugar. Não. Ser escolhido, antes de mais nada, uma escolha nossa de seguir a Jesus. Porque nós temos livre-arbítrio. Deus nos ama tanto que Ele não nos obriga a seguir os passos de Jesus. É opcional. Mas, se eu não seguir, eu não vou ser escolhido. Eu não vou permanecer naquela festa. Eu vou ser o convidado que foi retirado da festa, porque a minha túnica, a minha roupa, ela não estava adequada. E essa roupa que se refere aqui, Jesus, não é exterior, é o interior. É a minha roupa espiritual. É a minha roupa moral. De que adianta eu me arrumar toda, ir no centro espírita, sentar, prestar atenção, vir aqui na frente, pregar para vocês, ler o Evangelho, fazer um estudo, se a minha veste íntima, ela não está adequada, ela não está alva, ela não está pura, ela não está cheia de amor e compaixão para com o meu próximo. Se a minha veste, o meu coração, não é um coração que queira trabalhar para Jesus, que queira efetivamente ser cristã, ser espírita, porque o espírita, antes de mais nada, nós somos conhecidos por sermos trabalhadores da última hora. Então, nós somos trabalhadores, nós servimos. Nós viemos para servir, foi nos dada a oportunidade de servir, de trabalhar. Ah, mas eu não tenho condições de trabalhar porque eu tenho os meus afazeres, eu tenho minha família, eu tenho meus filhos. Mas esse trabalho não é só físico, é também um trabalho espiritual, moral. É você fazer uma oração sincera para alguém que está doente. É você parar de olhar para a sua doença e ver que tem gente numa situação mais difícil que a sua. E que você pode ajudar. Porque a partir do momento que você está ajudando a pessoa, o primeiro a ser ajudado é você. É você dar um passo, é você dar um sorriso.
é dar um abraço em quem está mal, quem está com dificuldade, é você dar o pão também, a pessoa que está com fome, a pessoa que tem frio, é dar oportunidade de trabalho, é perdoar. E Jesus, no livro A Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, narrado por Chico Xavier, psicografia do Chico, Jesus, no capítulo 5, denominado Os Discípulos, ele vai dar uma série de ensinamentos, de sugestões, de orientações para aqueles que desejam ser escolhidos, para aqueles que desejam efetivamente trabalhar por Jesus. Porque uma coisa é ser chamada que todos nós fomos. Nós viemos aqui nessa casa por uma razão ou por outra. Ou por uma dificuldade, ou por uma doença, ou por curiosidade, ou pelo desejo íntimo de compreender melhor esse mundo espiritual. Mas quem que vai ser escolhido? Como eu disse, é uma escolha nossa, é uma escolha íntima, ser escolhida de Deus. Ser escolhida de Deus é o quê? É ser trabalhadora de Deus. E Jesus aqui, ele vai dar algumas orientações sobre isso. Como que nós devemos agir se nós queremos ser escolhidos? E ele diz o seguinte: frequentemente era nas proximidades de Cafarnaum que o mestre reunia a grande comunidade dos seus seguidores. Então, veja, Jesus tinha muitos seguidores, eram muitos chamados. Numerosas pessoas o aguardavam ao longo do caminho, ansiosas por lhe ouvirem a palavra instrutiva. Não tardou, porém, que ele compusesse o seu reduzido colégio de discípulos. Depois de uma das suas pregações do novo reino, chamou os 12 companheiros que desde então seriam os intérpretes de suas ações e de seus ensinamentos. Eram eles os homens mais humildes e simples do lago de Genezaré. Então vejam, eram os mais simples e os mais humildes. Aqui a gente já consegue ver duas principais características de quem quer ser um seguidor, um trabalhador de Jesus, que é a humildade e a simplicidade. Pedro, André e Felipe eram filhos de Betsaida, de onde igualmente vinham Tiago e João, descendentes de Zebedeu. Levi, Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu e sua esposa Cleófas, parenta de Maria, eram nazarenos e amavam a Jesus desde a sua infância, sendo muitas vezes chamados os irmãos do Senhor. À vista de suas profundas afinidades afetivas. Tomé descendia de um antigo pescador de Dalmanuta, e Bartolomeu nascera de uma família laboriosa de Caná da Galileia. Simão, mais tarde denominado o Zelote, deixara a sua terra de Canaã para dedicar-se à pescaria, e somente um deles, Judas, destoava um pouco desse concerto, pois nascera em Iscariotes e se consagrava ao pequeno comércio em Carnafaum, na qual vendia peixes e quinquilharias. Então perceberam, eram todas pessoas simples, humildes, que foram tocadas pelo desejo de escolher seguir o mestre. O reduzido grupo de companheiros do Messias experimentou a princípio certas dificuldades para harmonizar-se. Pequeninas contendas geravam a separatividade entre eles. De vez em quando o mestre os surpreendia em discussões inúteis sobre qual deles seria o maior no reino de Deus. De outras vezes desejavam saber, dentre todos, revelava maior sabedoria no campo do evangelho. Então, vejo que é muito parecido com nós. De vez em quando a gente tem umas contentas com os companheiros aqui da casa, os trabalhadores, o que é normal, pela nossa condição ainda
meio capenga de trabalhadores, né? Então, a gente tem as pequenas dificuldades, mas isso não faz com que você coloque em risco a oportunidade do trabalho. Porque é uma grande oportunidade a gente ser chamado para trabalhar para Jesus. Levi continuava nos seus trabalhos de coletoria local, enquanto Judas prosseguia nos seus pequenos negócios, embora se reunissem diariamente aos demais companheiros. Os 10 outros viviam quase que constantemente com Jesus, junto às águas transparentes do Tiberíades, como se participassem de uma festa incessante de luz. Iniciando-se, entretanto, o período de trabalhos ativos da difusão da nova doutrina, o mestre reuniu os 12 em casa de Simão Pedro e lhes ministrou as primeiras instruções referentes ao grande apostolado. E aqui estão as instruções para nós. De conformidade com a narrativa de Mateus, as recomendações iniciais do Messias aclamavam as normas de ação que os discípulos deviam seguir para as realizações que lhes competiam concretizar. Amados, entrou Jesus e disse-lhes, com mansidão extrema, não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscai a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios, pelo bem de todos. Também não penetrais nos centros de discussões estéreis, à moda dos samaritanos, nos das contendas, que nada aproveitam as edificações do verdadeiro reino nos corações com sincero esforço. Então, se nós queremos ser trabalhadores, discípulos de Jesus, a primeira coisa a gente tem que saber, nós temos que procurar a porta estreita. O que significa isso? É a porta do trabalho, do pensar coletivo, do sacrifício pessoal, individual, em prol da coletividade. Se eu tiver que escolher entre beneficiar a mim e a beneficiar uma coletividade, aqui já está o ensinamento. Vou pensar coletivo, não só apenas no meu interesse. E é difícil, às vezes a gente acha que não, mas é difícil a gente renunciar às facilidades, aos prazeres mundanos, para seguir o caminho do Cristo. Quantos aqui não tiveram que, muitas vezes, desagradar familiares, deixar de ir em compromissos sociais para estar aqui estudando, para estar aqui trabalhando, para estar aqui recebendo o auxílio? Outra coisa que nós não devemos nos ater, entrar em discussões inúteis. Estamos chegando aí num período de eleição e nós sabemos que está extremamente polarizado, então que sigamos essa orientação aqui do mestre. Não vamos entrar em discussão em rede social, em grupo de WhatsApp, brigar com familiares. Para quê? Jesus aqui já nos orienta. Não entre em discussão que não vai ter nenhum proveito para a coletividade. Ao contrário, pode causar contendas, pode causar problemas familiares, né? E Jesus continua. Ide, ao invés de você ficar discutindo, ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas do seu divino amor. Reuni convosco todos os que se encontram de coração angustiado, dizei-lhes de minha parte que é chegado ao reino de Deus. Então, ao invés de a gente ficar em grupo de WhatsApp brigando, vamos atrás daquelas pessoas que realmente precisam, que estão desamparadas, que estão se sentindo distantes de Jesus, abandonadas por Deus. E nesse mundo de aflições, de tantas doenças psicológicas, é grande a multidão de pessoas que se sentem distantes do Mestre, abandonadas por Deus, doentes. Trabalhei
trabalhai para curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os que estão mortos nas sombras do crime ou das desilusões ingratas do mundo. Então, olha como isso é forte. Que nós possamos ressuscitar aqueles que encontram-se mortos pelo crime, pela dor, pelo erro, pelas dificuldades. Quantas vezes a gente se sente morto? É Jesus que tem essa capacidade de nos ressuscitar para a vida. Nós conseguimos enxergar toda a beleza e todas as possibilidades que o reino de Deus nos apresenta. Quando Jesus fala de ressuscitar os mortos, nós não temos essa capacidade de ressuscitar sobre o ponto de vista material. Mas levantar o irmão sobre o ponto de vista moral, nós temos condições de fazer isso. Com uma palavra, com uma oportunidade, com um perdão, com incentivo. Esclarecei a todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. Então, esse ensino, essa palavra que a gente recebe, de graça, pela bondade de Deus, nós, enquanto trabalhadores, temos que entregar para o irmão de graça, oferecer também de graça aquele que necessita, aquele que ainda não conhece, aquele que ainda está na ignorância. Não exibais ouro ou prata em vossas vestimentas, porque o reino do céu reserva os mais belos tesouros para os simples. Não ajunteis o supérfluo em alforjes, túnicas ou alpercatas para o caminho, porque digno é o operário do seu sustento. Então, Jesus está nos dando aqui a lição para a gente ser simples na forma de vestir, nos adornos, nas propriedades que nós temos. Porque a gente está vivendo num momento de muita ostentação, há um modismo de ostentação, que é feliz, é quem posta em rede social carro, joias. E o que Jesus nos chama aqui é a simplicidade. Por quê? Porque a verdadeira beleza, o verdadeiro adorno, são as virtudes que o nosso espírito apresenta. Porque isso aqui, nós estamos encarnados, é uma vestimenta que tem prazo de validade. Uma hora vai adoecer, vai envelhecer, e esse corpo físico vai morrer. E o que a gente vai levar? Só as qualidades espirituais que nós adquirimos. Em qualquer cidade ou aldeia onde entrardes, buscai saber quem deseja ali os bens do céu, com sinceridade e devotamento a Deus, e repartir as bênçãos do Evangelho com os que sejam dignos, até que vos retireis. Quando penetrardes alguma casa, saudai-a com amor. Se essa casa merecer as bênçãos de vossa dedicação, desça sobre ela a vossa paz. E se, porém, não for digna, torne essa mesma paz aos vossos corações. Então, muitas vezes, a gente não é muito bem recebido. A gente vai, de repente, levar uma palavra, um consolo, e não é bem recebido. Para aqueles que nos recebem com amor, com alegria, dai-nos a nossa bênção, a nossa paz, a paz de Cristo. Para aqueles que não os querem, que guardemos a paz em nosso coração e saiamos. Não é para a gente sair ofendido, porque muitas vezes a gente não é aceito na nossa família, no meio social. Não é para a gente ficar angustiado, magoado, porque um parente nosso que é de outra religião não nos aceita, nos exclui. Guardemos essa paz dentro do nosso coração, esse conhecimento, e levemos a outros que precisam dessa palavra, que precisa conhecer a Jesus,
da forma como a doutrina espírita ensina. Se ninguém vos receber, nem desejar ouvir as vossas instruções, retirar-vos, sacudindo o pó de vossos pés. Isso é, sem conservardes nenhum rancor e sem vos contaminardes da alheia iniquidade. Então, se a gente não for bem recebido, não vamos sair de lá de mau humor, não. Toda negatividade, tudo aquilo que nós recebemos de iniquidade, de ofensa, deixai ali. Que levemos em nosso coração apenas o desejo sincero, a paz de Jesus. Em verdade vos digo que dia virá em que menos rigor haverá para os grandes pecadores do que para quantos procuram a Deus com os lábios de falsa crença, sem a sinceridade do coração. É por essa razão que vos envio como ovelhas ao antro dos lobos, recomendando-vos a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Então, que sejamos simples, mas que tenhamos também a sabedoria para lidarmos com as situações. Não é porque nós somos simples, humildes, como Jesus nos ensina, que a gente vai deixar ser levado, ludibriado por certas circunstâncias, por pessoas que não conhecem e não entendem a doutrina espírita. Acautelai-vos, pois, dos homens, nossos irmãos, porque sereis entregues aos seus tribunais e sereis açoitados nos seus templos suntuosos, no qual está exilada a ideia de Deus. Sereis conduzidos como réus à presença dos governadores e reis, de tiranos e descrentes, a fim de testemunhardes a minha causa. No entanto, nos dias dolorosos da humilhação, não vos dê cuidado como a vez de falar, porque minha palavra estará convosco, e sereis inspirados quanto ao que houverdes de dizer. Porque não somos nós que falamos, o Espírito amoroso do vosso Pai é que fala em todos nós. Então, se nós formos chamados a darmos opinião, o que a doutrina espírita diz sobre o aborto? O que a doutrina espírita fala sobre reencarnação? Que tenhamos a coragem e a convicção de professar nossa fé. Por quê? Porque nós ali, naquele momento, estaremos o quê? Inspirados. Se tivermos de bom coração, de uma maneira calma, tranquila, nós estaremos inspirados pelo Espírito de Deus, pelos benfeitores que nos acompanham, para não termos medo de nos posicionarmos sobre vários assuntos que são considerados polêmicos, se assim formos chamados. Os que me seguirem serão desprezados e odiados por minha causa, mas aqueles que se perseverarem até o fim será salvo. Quando, pois, fordes perseguidos numa cidade, transportai-vos para outra, porque em verdade vos afirmo que jamais estarei nos caminhos humanos sem que vos acompanhe o meu pensamento. Se tendes de sofrer, considerai que também eu vim à terra para dar o meu testemunho. E não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais que o seu senhor. Muitas vezes a gente fica triste quando somos maltratados, quando somos caluniados pela nossa fé, pela fé que a gente profetiza, por sermos espíritas, né? Mas Jesus, quando veio, sofreu muito. Ele foi traído, ele foi açoitado, ele foi morto, foi humilhado. Então, nós que somos os discípulos dele, não queiramos que seja diferente. Porque no nosso meio social, no nosso seio familiar, nós sofreremos esse tipo de ataque. Se o adversário da luz vai reunir contra mim as tentações e as zombarias, o ridículo e a crueldade, que não fará os meus discípulos?
Todavia sabeis que acima de tudo está o nosso Pai, e que, portanto, é preciso não temer, pois um dia toda a verdade será revelada e todo o bem triunfará. O que vos ensino em particular, difundi-o publicamente, porque o que agora escutais aos ouvidos será objeto das vossas pregações de cima dos telhados. E é isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos repetindo os ensinamentos do Mestre. E nós hoje aqui que recebemos, nós temos a incumbência e nós fomos chamados a divulgar isso. Trabalhai pelo reino de Deus, e não temais os que matam o corpo, mas não podem aniquilar a alma. Temei antes os sentimentos malignos que mergulham o corpo e a alma no inferno da consciência. Cuidado aqui com os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? Entretanto, nenhum deles cai dos seus ninhos sem a vontade do nosso Pai. Até mesmo os cabelos de nossas cabeças estão contados. E não temamos ao divulgar o Evangelho, ao nos posicionarmos pela vida, pelo amor, pela caridade, pela fé. Não temais, pois, porque um homem vale mais que muitos passarinhos. Empregai-vos no amor do Evangelho, e qualquer de vós que me confessar diante dos homens, eu o confessarei igualmente, diante do meu Pai que estais no céu. Então, se nós seguirmos o Mestre, nós seremos os escolhidos. Essa questão de ser escolhido é uma escolha nossa, é o nosso livre-arbítrio, não é privilégio, é trabalho. Se Jesus diz que Deus continua trabalhando e Ele também, por que conosco é diferente? Por que a gente quer se aposentar de fazer a caridade? Estou muito velho, eu estou muito cansado. Essa é uma oportunidade de sermos escolhidos. Que Jesus possa nos amparar, possa nos ajudar a sair daquela porta e colocarmos em prática o seu Evangelho, para que possamos ceiar nessa grande festa que é o reino de Deus, com muita fé, com muita alegria, com muita coragem e com muita persistência. E saibamos que Deus, que Jesus está conosco até o fim. Pode ser que nós estejamos aí numa noite escura, achando que fomos abandonados, que estamos nadando contra a maré, que somos a ovelha negra da família, que estamos sendo desprezados por quem mais amamos. Mas saibamos que Jesus passou por tudo isso para nos ensinar como vencer essas dificuldades. Que nós viemos aqui para servirmos e não para se servir, para aprender a amar, para aprender a perdoar e a praticar a verdadeira caridade. Então, com essas palavras, nós encerramos o estudo e vamos fazer uma oração em agradecimento por esta oportunidade tão bendita. Jesus, somos gratos pelo seu ensinamento, por todo o sacrifício que o Senhor fez conosco, de nos ensinar, de vivenciar aquilo que o Senhor prega, que possamos, dentro do nosso coração, termos forças necessárias para modificar aquilo que não está de acordo com o amor e com a caridade, que tenhamos coragem, fé, para seguir em frente na nossa caminhada, sempre escolhendo a prática do bem, do amor. Que o Senhor abençoe os nossos familiares, os nossos benfeitores e todos aqui que se encontram encarnados e desencarnados. Gratidão, Jesus, que assim seja.